O som rítmico dos cascos cortava o silêncio do deserto, até que a sombra pequena e ágil sumiu na poeira, e junto, o mais valioso dos cavalos do pistoleiro havia desaparecido para sempre. No vasto horizonte árido do Velho Oeste, onde o sol castigava a terra com seu calor implacável, aquele cavalo era mais que um animal. Era o símbolo do poder, da riqueza e da autoridade que o pistoleiro mantinha com punho firme sobre suas terras. Agora, sua posse mais preciosa havia sido arrancada por um inimigo improvável, um menino Apache de olhar feroz e determinação inquebrável. O rancho solitário do pistoleiro se erguia entre montanhas ressequidas e pradarias salpicadas de cactos espinhosos, ressoando as memórias de glórias e conquistas que agora pareciam distantes. O vento carregava um pó fino que invadia as fissuras da arquibancada e da casa, enquanto a seca insistia em moldar o caráter duro daquele lugar. Foi ali, nas sombras desse mundo esquecido, que a audácia juvenil desafiou o orgulho ferido do homem. De um lado, o pistoleiro rico, conhecido pela arrogância que se expandia junto com sua fortuna. Seus olhos azuis, sempre frios e calculistas, agora ardiam com a fumaça da raiva e vergonha. Por trás da máscara dura, uma inquietação crescia. Perder seu cavalo não era apenas uma derrota material, era a quebra do símbolo que sustentava seu reinado. Seu corpo robusto carregava o peso de anos de domínio, mas a alma começava a se contorcer diante daquele revés inesperado. Do outro, o menino Apache, pequeno em estatura, mas gigante na coragem e astúcia, vestindo roupas simples, marcadas pelo tempo e pelo sol. Seus olhos negros brilhavam com um brilho de sabedoria ancestral e uma chama juvenil, que não conhecia o medo. O roubo do cavalo não foi apenas um ato de desafio, mas um primeiro passo sutil para mudar o equilíbrio daquela terra desolada. Uma revolução silenciosa que corria no sangue das planícies. O roubo se tornou o estopim de uma tensão crescente. A notícia se espalhou rápido pelos acampamentos e ranchos vizinhos. O pistoleiro, enfurecido, convocou seus homens e ordenou busca imediata, enquanto a poeira da solidão do rancho parecia engolir seu prestígio como um poço profundo e sem fundo. A perda expôs uma vulnerabilidade que ele nunca imaginara sentir, abrindo espaço para dúvidas que corroíam sua mente. As primeiras trocas furtivas de olhares e palavras, ocorridas na borda do acampamento Apache, já carregavam uma carga pesada. Respeito entre o altivo homem branco e o menino que ousara roubar seu símbolo máximo. O pistoleiro percebeu que não se tratava de uma simples trapaça, mas sim de um gesto carregado de significado e desafio. O embate silencioso que pressagiava transformações profundas, onde a força bruta seria confrontada pela sagacidade e coragem inesperada. Enquanto o sol começava a descer no céu saturado de laranja, o pistoleiro ergueu o olhar para a linha do horizonte e viu uma imagem que fez o sangue gelar em suas veias. O menino Apache, montado em seu cavalo, galopando livre, como se carregasse nas costas o peso de uma nova era prestes a nascer. Aquela visão era uma sentença irreversível. Nada mais seria como antes nas terras que ele governara com punho de ferro. Muitos viajantes destas terras contaram que o vento do deserto, ou mesmo o algoritmo traiçoeiro do YouTube, podem levar embora inscrições sem aviso, antes que o próximo capítulo desta saga revele o desenlace da disputa. Dê uma olhada aí embaixo e garanta que está firme no bando, para não perder nenhum passo desta história que acaba de começar.
Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa jornada. O pistoleiro permaneceu parado na crista do morro, os olhos colados na pequena figura que cavalga livre entre a poeira alaranjada do entardecer. O menino Apache, uma sombra ligeira, guiava o cavalo com a destreza dos que conhecem cada pincelada do vento e a alma deste solo árido. Para o homem, aquele gesto era um golpe duplo, não apenas um roubo, mas um manifesto silencioso, uma declaração que seu poder, afinal, não era invencível. O silêncio que sobrava no rancho era pesado, atravessado apenas pelo farfalhar das folhas secas e pelo lamento distante de um corvo. O pistoleiro baixou o olhar, sentindo cada músculo tenso, e forçou um sorriso amargo. Suas ordens ecoavam agora pela garganta. Encontrem o menino, tragam o cavalo de volta. Mas ele sabia, no fundo, que não seria tão simples. O deserto guardava segredos, e quem ousava desafiá-lo carregava a coragem dos ancestrais. Enquanto isso, dali a poucas milhas, o menino Apache desacelerava ao se aproximar de uma falésia. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo esforço da fuga, mas pelo peso das escolhas que já começavam a apertar no peito. O cavalo sacolejava sob ele, impaciente, mas seguro. Cada respiração carregava a memória da mãe que ele perdera, da aldeia que não podia mais proteger, do homem que não confiava, mas que talvez precisasse de algo além do ódio. Chegando a uma fenda entre as pedras, o menino montou a terra firme, com um cuidado sutil, escutando os sons ao longe. O sol já tocava as últimas cores do dia quando ele sentiu o peso da presença. Duas figuras surgiram dos arbustos, olhos atentos, dedos apertando as coronhas dos rifles embutidos em olhares de silêncio. Eram seus companheiros, guerreiros Apache, endurecidos pelo tempo, mas cautelosos. Eles haviam seguido a notícia do roubo, divididos entre orgulho e medo. Trouxe o símbolo, murmurou o menino, com a voz firme, como se a posse daquele cavalo pudesse mudar mais que o destino dele. Pode significar que não estamos derrotados. O líder dos guerreiros, um adulto magro de rosto marcado, observou o cavalo com um olhar que misturava sombra e esperança. Eles virão atrás, disse baixo. O pistoleiro não é homem para deixar passar esse desafio. Mas o que faremos se o conflito vier ao nosso portão? O menino baixou a cabeça, sentindo pela primeira vez a extensão do perigo além de suas próprias pernas ágeis. Ele compreendia agora que aquele ato não era só sobre ele, era sobre todos, a resistência e o futuro. Mas havia algo mais sombrio em jogo, algo ainda oculto sob as areias daquele território esquecido. Naquele instante, um estalo agudo cortou o ar, o som do estalo de galhos quebrando, do andar pesado que não pertencia àqueles que conheciam o deserto. O grupo se moveu em silêncio, pressionando as costas das mãos contra o corpo, pronto para o que viesse. O pistoleiro e seus homens avançavam, não mais apenas pela posse material, mas pela dignidade ferida, pela necessidade cruel de restaurar o que foi perdido. O fogo do rancor queimava em seus olhos azuis, agora carregados de uma calma perigosa, como um predador em caça. O destino que ele imaginara controlar começava a fugir às suas mãos, e isso era intolerável. Quando não restava mais do que a crepitação do sol afundando no horizonte vermelho e o silêncio tenso que pairava entre os dois grupos, o menino Apache tomou uma decisão que mudaria tudo. Montou no cavalo com confiança irreversível e apontou para a direção oposta ao rancho, não para fugir, mas para enfrentar aquilo que veio atrás, com a sagacidade e a coragem dos últimos. O pistoleiro, que acompanhava de longe,
Sentiu um arrepio gelado correr sua espinha. Por uma fração de segundo, entre a raiva e o medo, ele percebeu que aquele menino pequeno carregava algo que ele nunca conseguiria comprar ou conquistar, uma alma indomável. Mas nem todos compartilhavam desse reconhecimento. Um dos homens do pistoleiro, um rosto duro marcado por batalhas passadas, soltou um sorriso cruel que cortou a atmosfera. Esse menino não sabe o que o espera, disse, apontando o rifle com facilidade. O filho da terra, porém, não demonstrou temor. Seus olhos pretos brilhavam como a noite sem estrelas, desafiando o próprio destino. Eu sei muito mais do que você pode imaginar, respondeu com voz baixa, carregada de promessa. E esse cavalo não é um prêmio para ser tomado, mas um grito de liberdade. Enquanto a primeira estrela surgia no céu escurecido, as faíscas da iminente batalha começaram a se acender. Era a tensão entre o passado e o futuro, entre o aço frio da arrogância e o fogo quente da resistência. E então, um grito rasgou a noite. Não o grito de um homem ou de um guerreiro, mas o brado seco e estranho de algo que rastejava pela terra, vindo das profundezas do desfiladeiro. O vento trouxe um cheiro que nenhum dos presentes reconheceu, misturado com o som de dentes rangendo contra a rocha. O pistoleiro congelou. O menino Apache arregalou os olhos. Os homens ao redor ficaram em silêncio, não por medo apenas, mas por saberem que aquele grito anunciava algo antigo, algo que nenhum deles poderia enfrentar sozinhos. E, enquanto as sombras da noite devoravam as últimas luzes do sol, a verdade se impôs como um punhal gelado. Não era apenas uma disputa por um cavalo, nem a arrogância de um pistoleiro ferido. Era o despertar de forças da terra que estavam como espectros à espreita, e que iriam cobrar de todos um preço mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O garoto Apache deu um passo para trás, o cavalo inquieto, e murmurou para si mesmo, numa prece curta e feroz: o velho espírito está acordando. E lá, nas profundezas do desfiladeiro sombrio, algo se estremeceu. Uma forma que ninguém pudesse reconhecer, mas cujo julgamento pesaria sobre o próximo amanhecer da fronteira. O silêncio se quebrou, mas agora, pelo prenúncio de um perigo que transformaria, para sempre, o destino daqueles homens. O estalo dos galhos quebras sobre a terra seca soou perto demais. O rosto magro do guerreiro, olhar atento, cintilava contra o céu que perdia os últimos fios de luz. O menino Apache ergueu os olhos, sentindo o frio que descia com a noite rasgando seu espírito. Tão ágil e forte quanto o cavalo inquieto sob ele. A fome de liberdade pesava nas costas da fera. Pedia pressa, enquanto o destino armava sua teia invisível entre eles. A figura do pistoleiro surgiu entre as sombras. Sneery, aproximação carregada de uma calma tensa, como predador que já havia farejado seu caminho. Os passos dos homens que o seguiam eram como trovões abafados que ameaçavam estilhaçar a vulnerabilidade crescente. A notícia do roubo já se espalhara, e cada segundo que passava sem resposta transformava a humilhação em uma fúria que queimava na pele daquele homem. O menino sentiu o peso da história nos olhos alheios. Naquele instante em que o crepúsculo se afundava em sombras feitas de duelo e resistência, ele percebeu que era muito mais do que um ladrão. Era o símbolo de uma geração que ousava sonhar com mares além das areias e promessas que atravessavam as noites implacáveis.
O líder dos guerreiros levantou a voz num sussurro firme. Eles não virão sozinhos, e nossos inimigos conhecem o medo do silêncio e da traição. É tempo de preparar o coração e o punho. O menino assentiu, escutando a batida acelerada dentro do peito como o tambor ancestral que uma vez ecoou nos territórios intocados de seus ancestrais. De repente, o grito cortou o ar. Um lamento estranho e distante, algo que parecia estranho às leis humanas. O vento carregava segredos antigos e um cheiro pesado, terra molhada e sangue seco misturados. Uma advertência que o pistoleiro conhecia, mas preferia ignorar. O olhar azul, antes sombrio e irado, vacilou por um instante. Algo maior que seus pensamentos se fazia presente. O cavalo praguejou sob o menino, ansioso para partir. Mas o garoto segurou firme, sentindo a pele arrepiar com o próximo passo que deveria dar. Ele não fugiria. Não naquele momento sagrado em que o passado e o presente se encontravam no fio cortante da linha do horizonte. Com voz firme que atravessou a quietude, falou para os guerreiros, para a poeira e para o céu enegrecido. Não é só um cavalo que eles querem levar. É nossa vontade, nossa voz. Se recuarmos agora, estaremos enterrando o que ainda não morreu. O pistoleiro, observando de longe, sentiu a parede invisível entre ele e o menino se ondular com a força daquela determinação. Era o embate de dois mumbos, onde a tênue esperança de mudança enfrentava o peso do orgulho e da violência. Os homens do pistoleiro cerravam os punhos, conscientes de que a caçada carregava o aroma da vingança e o risco de um inimigo que não se entregaria facilmente. Quando o primeiro disparo ecoou, não foi somente uma bala que cortou o ar. Foi a faísca de um desafio que inflamaria as cinzas adormecidas das terras esquecidas pelo tempo. Nos olhos do menino, um brilho selvagem se acendeu, não de medo, mas de uma coragem feroz, alimentada pelas histórias não contadas e pela memória dos que jamais voltariam. Do outro lado, o pistoleiro deu um passo à frente, encerrando a distância que o separava em mesmo segundos que pareciam eternos. A voz dele rompeu a tensão com uma promessa fria, cortante. Esse cavalo não é só minha posse, é o símbolo que você nunca terá. Entregue-o, garoto, para que possamos evitar que esse fogo consuma tudo. Mas o menino balançou a cabeça devagar, com um sorriso que não alcançava os lábios, mas um brilho profundo e sombrio nos olhos. O que chamam de símbolo, para mim é liberdade, e liberdade não se entrega. As armas trêmulas, sob o peso dos nervos, silenciaram por segundos. Silêncio tão denso que parecia fazer a noite reter o fôlego. Foi quando o som primitivo e seco novamente rasgou o ar. Um rugido, mais perto desta vez. Uma presença que nenhum deles podia ameaçar ou refrear facilmente. As sombras das pedras se moveram, como se o próprio desfiladeiro expelisse a velha alma que neutronava nas raízes daquela terra. Os guerreiros cochicharam entre si e recuaram, instintivos. O menino, no entanto, permaneceu firme, os dedos apertando o freio, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. A fenda entre eles não era mais apenas física, era espiritual. Era o encontro do mundo que construía muralhas e daquele que ergueria pontes invisíveis, entre o homem ferido e a terra indomável. Naquele instante suspenso, quando o céu parecia se abrir para abrigar alguma entidade antiga, um vulto emergiu do desfiladeiro, não humano, nem besta.
mas uma sombra moldada pela própria terra, olhos brilhando com uma luz estelar e cheio de presságios. O pistoleiro engoliu em seco, sabendo que não apenas o cão da vingança estava atrás dele, mas uma força muito velha, muito poderosa, e que não podia ser derrotada por pólvora ou ódio. O menino voltou o olhar para essa presença indescritível e murmurou baixo, quase para si: "O velho espírito está acordando. E se vier para cobrar, não haverá quem segure seu pulso." O silêncio pesava agora como um manto carregado de destino sobre ambos os lados do conflito. O fogo do rancor e o sopro da resistência esperavam pelo amanhecer que traria a luta decisiva. Mas antes disso, eles teriam que encarar aquele julgamento que vinha das profundezas, algo que colocaria à prova não só sua coragem, mas aquilo que restava da humanidade esquecida no coração do deserto. A noite fechou o capítulo, levando consigo a poeira e as sombras, mas deixando para trás a promessa de que, no próximo amanhecer, não apenas o cavalo e o orgulho seriam disputados, mas o próprio espírito daquela terra antiga libertaria o seu grito mais longo e profundo. O crepitar abafado dos galhos sob os pés dos guerreiros Apache soou próximo demais, arrancando-os do silêncio tenso que abraçava a fenda entre as pedras. Os olhos do menino, profundos como a noite do deserto, oscilaram por um instante entre a inquietação e a força contida. O cavalo tremia sob ele, impaciente com o peso da ansiedade que crescia no ar. Não era apenas a aproximação do inimigo, mas o peso invisível do destino se fechando como uma armadilha. Das sombras que se alongavam contra o céu em descida, o pistoleiro e seus homens avançavam como uma tempestade de aço e fúria. A identidade implacável do homem de olhos azuis, cheia de arrogância transformada em amargura, não deixava dúvidas sobre o que queriam. Não só recuperar o animal roubado, mas restaurar o espectro de poder que começava a ruir em sua presença. Cada passo ressoava com uma determinação cruel, um presságio de que aquela caçada se elevaria para algo além de simples posse. O vento carregava os suspiros das pedras e o cheiro seco da terra quebrada. O líder dos guerreiros ergueu um olhar firme, carregado pela memória dos ancestrais que ali habitavam em espírito. "Eles vêm com fogo nos olhos e morte na garganta", murmurou, a voz um fio baixo que tremia entre o aço e a coragem. "Não são só os rifles que temos de temer." O menino respirou fundo, sentindo o coração enrijecer-se de um frio que queimava. Sabia que o embate prestes a se acender não era apenas pela posse de um cavalo, nem pela vaidade ferida de um homem. Era a voz retumbante de um povo que já perdera muito e que agora ousava falar, mesmo que fosse guinchando entre o estrondo dos cavalos e o silvo das balas. O cavalo relinchou, cortando o silêncio como um aviso, e o menino segurou as rédeas com os dedos firmes, preparando-se para o que vinha. Seus olhos negros buscaram os dos companheiros, que revidaram o olhar com a mesma determinação endurecida. Eram mais do que guerreiros. Eram o portão entre o passado invisível e um futuro incerto. Quando a noite baixou como um manto pesado, os homens do pistoleiro cercaram o acampamento improvisado com o silêncio frio de predadores. Tranquilos. O brilho das estelas de pólvora e o farfalhar das armas ecoavam pela terra seca, como um trovão distante prestes a explodir. O pistoleiro caminhava entre os seus, o rosto duro e implacável, a voz baixa entre dentes.
Esse menino me tirou mais do que um cavalo. Ele desafiou tudo o que eu construí. No acampamento, o menino sentia o peso de cada olhar sobre ele. Não podia mostrar medo, nem hesitação. Sabia que as sombras ganhariam força se a coragem vacilasse. Com uma mão firme encostada no couro do Selim, murmurou para si mesmo, carregando o orgulho ferido de sua gente. Eles querem apagar nossa luz, mas ela ainda queima, vibrante. A tensão se arrastava como uma serpente silenciosa, enrolando-se no coração de todos. O pistoleiro avançou passos decididos, até o limite onde as tochas começaram a lançar sombras trêmulas sobre os rostos cansados dos guerreiros. "Devolvam o que é meu", ordenou, "e eu posso deixar vocês vivos." A frase caía pesada entre pedras e poeira quente. Um aviso carregado de ameaça velada. O líder dos Apache ergueu o queixo, desafiando o homem branco com um olhar que não pedia, mas exigia respeito. "Você pode ter os rifles, as balas, o fogo, mas não tem o espírito desta terra." Um silêncio inquieto preencheu o espaço entre eles, a noite aguardando o estalo que causaria a faísca da guerra. Então um som frio e desconhecido cortou o ar. Um grito cruel, não humano, que reverberava das profundezas do desfiladeiro. O som trouxe um arrepio que atravessou a pele, como uma lâmina invisível. O pistoleiro recuou um passo, o olhar azul estreitando-se, como se tentasse sondar o perigo que emanava daquela voz estranha. O cavalo sobe. O menino tamborilava, impaciente. Mas ele permaneceu firme, o corpo tenso como a corda de um arco, pronta para disparar. Algo enterrado nas entranhas da terra despertava, irrompendo entre o choque do aço e o uivo do deserto. A borda do desfiladeiro parecia respirar. Um ventre escondido para forças que iam além da compreensão humana. O fogo da vingança dançando em seus olhos. "Enfrentaremos tudo", rosnou, "mas este símbolo é meu, e ninguém o levará para longe." Apesar da coragem, a sombra do medo insinuava-se por entre as linhas firmes de seu rosto. O menino ergueu-se no cavalo, olhando para o céu agora estrelado, sentindo o peso ancestral pulsando em suas veias. Ele sabia que o que começara como um simples roubo era agora a centelha de um confronto que desafiava as próprias leis da terra e da vida. E enquanto o vento carregava o último sussurro do velho espírito, despertando entre as pedras, uma mensagem se fez clara na garganta da noite. A verdadeira luta não era mais entre homem contra homem, mas entre aquilo que o mundo se recusava a esquecer, e o preço que todos teriam que pagar por isso. Naquela hora, quando a escura presença do desfiladeiro pareceu soltar um rugido silencioso que nada nem ninguém poderia calar, o menino Apache apertou as rédeas e sussurrou ao vento: "Eles não sabem o que despertaram." E do fundo daquele abismo onde sombras se enroscam, algo invisível começou a se mover, com olhos ardendo em um brilho antigo, prestes a lançar um julgamento que mudaria para sempre o destino da fronteira. O estalo seco das pedras, que rolavam no desfiladeiro, ecoou num sussurro cortante. A sombra que ali dormia começou a se agitar, como se despertasse de um sono ancestral e incômodo. O menino Apache, em cima do cavalo inquieto, sentiu o arrepio que lhe subiu pela espinha, o couro sob as mãos saltando com a tensão do animal. Ele não precisava ver para saber. Algo nas profundezas daquela terra não estava satisfeito com o que acontecia acima. Os guerreiros em alerta trocaram olhares rápidos. A respiração presa como se o ar começasse a rarear. O pistoleiro, por sua vez, avancava com passos medidos,
olhos fixos na figura leve, quase etérea, que montava seu cavalo roubado. A arrogância em sua postura era temperada por uma sombra de apreensão que ainda não admitia. O crepúsculo, tingido de vermelho profundo, cobria o cenário com um manto estranho, quase sobrenatural, enquanto as primeiras estrelas hesitavam em brilhar. O pistoleiro baixou a voz em um comando que ecoou firme, quase um sussurro carregado de veneno. Cerquem aquele garoto. Pessoal, nenhum erro desta vez. Ele pensa que pode rir de mim e vai aprender a temer as consequências. O silêncio caiu como um tronco pesado na garganta de todos. Os guerreiros Apache recuaram para se preparar, patrulhando os arredores, enquanto o menino mantinha os olhos fixos na linha do horizonte, sentindo a respiração do desfiladeiro cada vez mais viva e ameaçadora, pulsando como um coração lendário prestes a se mostrar. De repente, um ruído grave e estranho rompeu a quietude, como uma ressonância soturna que vinha da terra, carregada de uma energia tão antiga que parecia atravessar o tempo. O vento mudou, trazendo consigo o cheiro forte de musgo úmido e o que parecia estilhaços de ossos enterrados. O menino apertou as rédeas com força, sentindo a presença invisível a se aproximar, algo que não podia ser domado nem com pólvora, nem com punhos cerrados. O pistoleiro bronqueou, a fera apoderando-se de sua voz. O que é isso? Alguns truques de seus ancestrais? Não tenha ilusões. Aqui manda quem tem a bala certa, e eu sou quem atira primeiro. Mas os olhos do homem se estreitaram com medo sincero, enquanto uma sombra móvel dançava entre as pedras. Um vulto sinuoso que parecia feito da própria escuridão. Indomite sem forma. Os homens atrás dele hesitaram por um instante, um espaço que o menino Apache não desperdiçou. Isso não é luta de homens apenas. Ele falou com voz firme, carregada das histórias não contadas que sua gente guardava. É a terra, reclamando seu direito. Vocês vêm com a ganância dos que só sabem tirar, mas esqueceram de ouvir. O rosto do pistoleiro endureceu. Sua moral, antes de ferro e fogo, agora estava manchada por algo que não conseguia tocar. Uma verdade invisível que corroía o que restava do seu domínio. Com um movimento brusco, ele deu meia volta, ordenando que os homens alinhassem seus rifles. A tensão explodiu, a mira focada no menino e no cavalo, o instante antes da tempestade sombria que se avizinhava. Mas o estalo do primeiro disparo não veio. Em vez disso, um som gutural e profundo emergiu da fenda, como uma voz antiga, um rugido carregado de fúria vegetal e pedra rachada. Os guerreiros Apache recuaram, protegendo o menino, observando com respeito esse anúncio que quebrava o silêncio como um trovão lento. O cavalo empinou as patas dianteiras. Relinchou com um som desesperado e livre, enquanto a figura do velho espírito da terra parecia se materializar nos jogos de sombra e luz. O pistoleiro exalou um ruído baixo de raiva e receio, sabendo que as balas, por mais certeiras que fossem, não podiam afastar aquilo que despertava. O menino Apache ergueu o rosto para o céu agora negro, chamejante de estrelas que testemunhavam o confronto. Seus olhos brilhavam não só com coragem, mas com a convicção de quem carrega o peso de uma promessa emergente. E sabia que a batalha não seria apenas pela posse do cavalo, mas pela alma daquele chão esquecido. O vento carregou novamente o sussurro antigo, carregado de advertência e destino. O pistoleiro avançou um passo solene, a fúria acendendo uma última chama em seus olhos glaciais. Se esse espírito quer guerra, que venha, mas aviso, nada e ninguém vai me fazer ceder. Esse símbolo é meu, por direito ou por força. O menino sorriu.
um brilho selvagem e triste misturado. O que você chama de símbolo, eu chamo de liberdade. E liberdade sempre encontra seu caminho, mesmo na poeira e no sangue. Antes que mais nada pudesse acontecer, a terra pareceu estremecer com um ruído ancestral, como se algo quebrou as entranhas do mundo sob seus pés. Um brilho fugidio, prateado, riscou o ar. Ninguém conseguiu identificar exatamente o que era, mas todos sentiram a mudança. A tensão congelou no ar, e um grito cortante, metálico e sem nome, ecoou entre os penhascos, atravessando até os ossos. Naquele instante, o menino Apache percebeu que esta noite não seria a que determinaria seus destinos entre homens. Algo muito maior acordava. Ele apertou as rédeas com força. O cavalo inquieto sob ele. Em voz baixa, quase um sussurro feito para quebrar o silêncio entre as estrelas e a terra, falou: o desfiladeiro não é mais só nossa linha de fronteira, mas o túmulo de tudo que deixarmos para trás. E lá, na escuridão que engoliu a última luz do dia, as sombras imponentes do desfiladeiro começaram a se mover, como se a própria terra liberasse uma sentença implacável, uma sentença que nenhum homem ou espírito guerreiro poderia fugir. O pistoleiro endureceu, olhando fixamente para o desconhecido que surgia. O menino baixou a cabeça e murmurou com um pressentimento frio. A velha terra despertou, e desta vez nem todos sairão vivos. O ar pareceu congelar no instante em que o desfiladeiro soltou seu rugido soturno. O vento carregava a promessa de tempestade, mas não era qualquer tormenta. O que se anunciava era algo mais antigo, um chamado ancestral da terra que parecia fazer o sangue gelar. O menino Apache apertou as rédeas, os dedos difíceis de domar do cavalo debatendo-se sob ele. A fera compartilhava da inquietação que queimava no coração do garoto. Ali, à sombra da presença invisível, o embate entre homem e natureza tomaria uma forma que nenhum dos presentes poderia antecipar. O pistoleiro avançava lento, cada passo ecoando como um tambor de guerra. O orgulho ferido não deixava espaço para dúvidas, mas seu olhar traía um pressentimento sombrio. Algo além do mero conflito por posse ingressava no campo de batalha. Seus homens, tão firmes e cruéis quanto suas intenções, já preparavam as armas, enquanto as bandas de luz das tochas tremeluziam nos rochedos, criando fantasmas que se contorciam na pele seca da paisagem. Do outro lado, os guerreiros Apache se encolhiam em silêncio respeitoso perante o sussurro do desfiladeiro. O rosto do líder refletia a gravidade do instante, uma mescla de temor e reverência mudos, uma lembrança viva dos pactos invisíveis entre seu povo e a terra que o sustentava. O menino, apesar de jovem e fino, erguia-se na cela, como um guerreiro ancestral, segurando o fio tênue da coragem, onde o desespero ameaçava se enroscar. Quando o primeiro raio da lua prateada tocou as pedras, um estrondo surdo percorreu a garganta do desfiladeiro. Algo emergia nas sombras, não um inimigo conhecido, nem uma besta selada na memória, mas a manifestação primitiva da terra indomável. O chão quebrou com raízes entrelaçadas e olhos de fogo, enquanto uma sombra alongada se expandia, entregando ao mundo o seu silêncio ameaçador. Os homens do pistoleiro enrijeceram, o cheiro de pólvora tensou-se na atmosfera, mas nenhum disparo irrompeu. O cavalo sob o menino relinchou longo,
um chamado à liberdade que parecia ecoar pelo próprio espírito da noite. Não é só um duelo de homens, sussurrou ele, a voz mal ociosa para ser ouvida. Mas o próprio solo quer justiça. Naquele instante, uma verdade ancestral transbordou do peito do garoto. Sua insurgência ultrapassava o confronto material. Era um grito por reconhecimento, pela alma esquecida daquele solo marcado por sangue e silêncio. O pistoleiro respirou fundo, os punhos cerrados até a palma da mão ficar branca. A ira e o medo antagonistas disputando por controle. Então venha, espírito velho, rosnou, encarando o vazio onde a sombra bailava. Mostre o preço de desafiar o rei da fronteira. A frase era ao mesmo tempo uma provocação e uma sentença para ele próprio. Mas a terra respondeu com um estrondo que fez a poeira voar, jogando atrás dos combatentes um muro invisível de poder primitivo. Os guerreiros Apache recuaram, as faces endurecidas pelo respeito ao que nunca haviam visto, mas que aprenderam a temer em lendas sussurradas ao redor do fogo. O menino, porém, manteve-se imóvel, como um fio esticado entre o passado e o futuro, seus olhos brilhando com uma luz feroz e desconhecida. Segundos se esticaram em eternidades, até que o sussurro do desfiladeiro se transformou num murmúrio cruel. De dentro da fenda, uma risada baixa, rouca, quase humana, serpenteou pela noite. Era um aviso, um prenúncio de que as forças ali enterradas estavam atentas e que aquilo que fora despertado não se contentaria com disputas triviais entre homens. O cavalo sacudiu a cabeça, inquieto, e a poeira começou a rodopiar ao redor, carregada de uma eletricidade quase palpável. O líder Apache deu um passo à frente, segurando firme a lança na mão calejada. Não é somente o pistoleiro que enfrentamos, falou com voz grave, procurando no olhar do menino a confirmação da coragem para o que viria, mas o que a terra decidiu soltar para nos julgar. Um ranger incomum permeou o ar, como se as próprias rochas quisessem se mover e engolir os invasores. O pistoleiro apertou o cinturão e cruzou o olhar com o menino, sentindo-se afogado entre a rigidez da lei humana e o caos selvagem daquele momento. Por instantes, o mundo parecia pender numa linha invisível prestes a se romper, e então, do desfiladeiro, surgiu uma figura fantasmagórica, moldada em sombras e luzes que tremeluziam como chamas antigas. Seus olhos, duas brasas incandescentes, refletiam a memória de eras esquecidas. A presença não era tangível, mas pulsava na alma dos que ousavam encará-la. O pistoleiro engoliu em seco, enquanto seus homens trocavam olhares de medo disfarçado. O menino Apache, sentindo o peso daquele olhar espectral, ergueu a voz para o vento agora sussurrante e carregado de mistério. Velho espírito, escute a voz dos que ainda vivem estas terras. Liberdade não se prende nem com rifles, nem com aço. Suas palavras atravessaram o silêncio, firmes como as montanhas que o cercavam. Nesse instante, um cheiro metálico e úmido invadiu o ar. Parecia sangue recém-derramado, misturado com a terra fresca de uma cave profunda. O cavalo empinou-se e os guerreiros recuaram, sentindo que algo se movia atrás da presença espectral. Um rosnado baixo e crescente, como o crescimento de uma tempestade longamente guardada, preencheu o vazio. O pistoleiro deu um passo atrás, o rosto pálido e os olhos arregalados, não apenas pela ameaça tangível do confronto, mas pela revelação implícita. Aquela disputa era apenas a superfície de um poder maior, algo que faria ruir suas certezas tribais e também as anseios do menino. Quando o silêncio teve seu fim,
foi quebrado por um sussurro grave, vindo da própria boca da terra. A fenda desperta. Seus filhos pagarão o preço do sangue invertido. O menino fechou os olhos por um instante, sentindo o tremor na alma e o chamado silencioso. O peso da promessa ancestral que coroava seu gesto impetuoso. Sua mão apertou as rédeas com força, e ele olhou para o pistoleiro, para os guerreiros, para a noite que parecia respirar junto deles. A batalha que viria não seria apenas pelo cavalo, mas pela sobrevivência de um povo, pela sanidade de um solo ensanguentado e por um espírito que, agora, despertar, nada podia deter. E no eco sombrio daquele presságio, uma voz sussurrou ao menino, entre o vento e as sombras: nem todos os sonhos sobrevivem à noite, Apache. Nem todos que desafiam os espíritos retornam para contar a história. O ar pesado dançava entre as pedras, carregado do pressentimento latejante de algo que não podia ser ignorado. O grito estranho, vindo das profundezas do desfiladeiro, ainda ecoava na garganta fria da noite, deixando um rastro invisível de temor e reverência. O menino Apache apertava as rédeas, sentindo a pele do cavalo pulsar sob a sua firmeza. Aquilo não era um simples duelo entre homens, mas o desabrochar de uma fenda entre mundos opostos, onde o passado e o presente lutavam para coexistir. Os olhos do pistoleiro, antes inflamados pela raiva, agora denunciavam uma hesitação sutil, como se a presença invisível que rondava o desfiladeiro começasse a morder a solidez de seu domínio. Seus dedos trêmulos encostaram na coronha da arma, mas o disparo aguardava escondido na teia do silêncio. O homem de olhos azuis parecia carregar o peso de um território que escorregava de suas mãos, engolido pelo sopro antigo que ascendia das pedras. Do outro lado, os guerreiros Apache, com a respiração suspensa, trocavam olhares graves. O líder, rosto vincado pelo tempo e pelas batalhas invisíveis, puxou o arco lentamente do ombro, mirando não só o inimigo à frente, mas como quem desafia a própria sombra que sufocava o desfiladeiro. Cada músculo seu tremia entre o medo ancestral e a força resiliente da terra que o alimentava. O menino ergueu a cabeça, o olhar sombrio cravado no horizonte, rugindo com o lamento do vento. Sua voz, firme como o silêncio, que antecede uma tempestade, cortou o espaço entre os dois grupos. Vocês me chamam de ladrão, mas sou herdeiro de uma liberdade que não cabe em cercas ou promessas de ferro. Este cavalo não é só um animal, é um grito contra o medo que querem acorrentar. O silêncio respondeu com mais força do que qualquer arma. O cavalo relinchou impaciente, sentindo a tensão se endurecer até o limite. Então, do desfiladeiro, veio um som, um estalo profundo como um trovão vivido, seguido de um uivo sutil que atravessou o vazio da noite. As estrelas pareciam se recolher diante daquele chamado feroz, enquanto a sombra se expandia, tomando forma fugidia em meio à penumbra. O pistoleiro viu, por um breve instante, seus homens esboçarem um retrocesso inusitado, corpos enrijecidos diante do concreto da ameaça incompreensível. A arrogância que o sustentava ameaçava se romper, exposta à força superior de uma história feita de terra, sangue e segredos guardados no silêncio dos ancestrais. Não há bala que segure o que a terra quer, sussurrou o menino, quase para si mesmo, a voz carregada por uma fé selvagem. Eles vêm buscando apenas restituir bens, mas não compreendem o que despertaram. Um sorriso sombrio rompeu a máscara dura do pistoleiro, como se em meio à escuridão, a raiva redobrasse com voz cáustica. Se a terra quer lutar, deixa que lute, rosnou, erguendo a arma. Mas eu não entrego meu símbolo para fantasmas.
Antes que o primeiro disparo poderia cortar o ar, o chão estremeceu com um golpe ancestral. Pedras se moveram, a poeira subiu numa nuvem que tingia o campo de batalha com o gosto metálico do iminente conflito. O desfiladeiro, como um veloso gigante acordando de um sono secular, despejou sobre o mundo uma presença apavorante. Um vulto que dançava entre as luzes mortiças das tochas. Era uma sombra feita de frio e rugido mudo, criada pela própria alma da terra. Um espectro cuja pergunta vinha gravada em seus olhos de fogo. Até onde a coragem humana suportaria ser provada? O pistoleiro sentiu a correnteza da impotência envolver sua voz, os planos e o punho de ferro trêmulos diante da manifestação viva de um passado que se recusava a morrer. Os guerreiros Apache, ainda embebidos no respeito ao sagrado, estreitaram o círculo, protegendo o menino que agora sabia que era parte de algo infinitamente maior do que a posse de um simples cavalo. Algo que carregava o sopro dos seus ancestrais e o destino indelével daquela terra castigada. O mundo mudou, murmurou o menino, os olhos brilhando com o fogo de quem decide enfrentar o invisível. Essa noite não é para esquecer. O espírito velho acorda, e com ele o preço que todos pagarão. Homem branco ou filho da terra. Um dos homens do pistoleiro, rosto endurecido por batalhas, apontou o rifle com nervosismo. Mas antes que a mão apertasse o gatilho, o silêncio foi quebrado por um grito que não veio da boca de homem algum, mas que reverberou como um trovão cortante, espalhando medo e admiração em igual medida. Era um grito despido de tempo, um aviso ancestral que fez as armas tremerem e os corações congelarem. O menino Apache montou firme, sentindo a força antiga pulsar pelo sangue, um misto de desafio e reverência. A terra sob seus pés incitava a coragem, mas também carregava o julgamento que viera para cobrar uma dívida esquecida. O pistoleiro, ainda de pé, atinou a abrir a boca para ordenar o ataque, mas uma voz rouca, molhada de terra e vento, pareceu ecoar em sua mente, ordenando silêncio. Nem toda batalha é de homens, nem toda vitória de bala. Ele engoliu em seco e olhou fixamente para o jovem à sua frente, percebendo que o duelo entre eles acabava de transcender a posse de um cavalo. Ali, suspendida no ar rarefeito daquela noite, irradiada por uma luz que não vinha do sol ou das estrelas, estava a antiga promessa que desfazia impérios e unia destinos. O menino baixou a cabeça, murmurando na língua esquecida dos seus antigos pais. O desfiladeiro levou o passado às sombras e trouxe o futuro pela tempestade. Prepare-se, pois o próximo amanhecer não será para os covardes. E antes que a poeira das primeiras estrelas pudesse assentar, da fenda da terra emergiu uma luz fria e maligna. Um brilho que nada tinha de humano, nem de bestial, mas que avançava para devorar o que restava da fronteira. O pistoleiro soltou um grito rouco escondido entre dentes cerrados, enquanto o menino Apache segurava firme as rédeas, olhos fixos no abismo que se abria para o verdadeiro começo da guerra de espírito e carne. O silêncio teve um peso brutal, como se o próprio desfiladeiro apertasse lentamente o pescoço de quem se atrevia a atravessá-lo. O cavalo sob o menino Apache estremeceu, sentindo o cheiro denso da terra que parecia respirar ao redor deles. O vento tomou uma direção errática, carregando um rumor grave que queimava na garganta, como se viesse das entranhas mesmas do planeta. Nenhum som comum era o prenúncio da cólera de algo ancestral. O pistoleiro avançou, sua sombra se alongando sobre as pedras.
olhos cravados na pequena figura que seguia firme na cela. Cada passo ecoava entre o vale ressecado, traduzindo a implacável decisão de um homem que perdera mais do que um cavalo. Perdera seu direito de governar sem contestação. Te darei uma chance, garoto. Sua voz saiu cortante, cheia de ira contida. Entregue o animal e eu deixo você fugir hoje. Amanhã pode ser diferente. O brilho frio nos olhos azuis era um aviso velado, a ameaça de que nem a morte poupava os desafiadores. O menino Apache baixou o olhar por um instante, o rosto pálido refletindo o fogo morno do céu, agora tingido de crepúsculo. Ele apertou a mão nas rédeas, sentindo o suor se misturar à poeira do couro. Não. Entrego o que é liberdade. Nem hoje, nem nunca. A voz era firme, o escudo contra o medo que crescia, um sopro que carregava as vozes da mãe e dos que já não estavam. De repente, um estalo súbito reverberou, vindo das profundezas onde a terra parece pulsar em segredo. Os guerreiros Apache junto ao menino enrijeceram, olhos atentos buscando as sombras onde a presença invisível se fazia real. Uma névoa tênue se ergueu do chão, filtrando a luz enfraquecida do sol que morria, como um véu entre o mundo conhecido e algo muito mais antigo. Os homens do pistoleiro pausaram, notando a mudança na atmosfera. O líder sentiu uma torrente fria subir pela espinha, a arrogância dando lugar a uma hesitação breve. Aquela era uma guerra que excedia a posse de um cavalo, o orgulho ferido de um homem. A terra despertava, e com ela, forças que pediam respeito e temor. Um som gutural, reverberando como um rugido cadenciado, quebrou o presságio. Algo profundo e primitivo se manifestava no ar, unindo rochas e raízes, sombras e ossos, numa presença que jamais fora domada pelos punhos humanos. O menino encarou o desfiladeiro, o olhar lançado em direção ao abismo, onde a escuridão parecia ganhar forma e vida. Eles não lutam apenas por ferro ou sangue, murmurou o líder Apache. É a terra quem agora fala, e ela não escolhe lados. Seus olhos, espelhando a compreensão dos ancestrais, buscaram a coragem no menino, naquela alma jovem que virava símbolo de resistência. O pistoleiro endureceu, apertando o punho até a carne se ocultar sob os nós dos dedos. Eu começo e termino isso aqui. Esse cavalo é meu, símbolo do que construí com sangue e força. Ele avançou, desafiando o vazio que os rodeava, ignorando o arrepio que o convidava a recuar. Mas antes que a pólvora pudesse cantar, um ranger profundo sacudiu as pedras, como se algo oculto rompesse o tempo e o espaço, disposto a devorar tudo o que ousasse interferir. Os guerreiros Apache trocaram olhares, instintivamente retrocedendo para formar uma barreira viva em torno do menino, seus corações batendo descompassados com passo contra o fragor da noite. O cavalo relinchou, um som de liberdade e medo misturados, enquanto a sombra que encobria o desfiladeiro ondulava, mexendo-se como uma entidade viva, feita de escuridão e fogo ancestral. O pistoleiro sentiu o chão tremer sob os pés, sentiu o vento se tornar cortante como lâminas invisíveis. Algo além da carne e do aço estava prestes a decidir o que restaria por entre a poeira. Essa luta não é só nossa, sussurrou o menino Apache, a voz atravessando o silêncio como um sopro de fogo. É a promessa esquecida da terra, um aviso antigo. Vocês que brigam por símbolos, despertaram o que deveria ter permanecido adormecido. Seus olhos refletiam um fogo além do humano, uma fúria catártica e ancestral. O pistoleiro hesitou,
a máscara dura do homem impiedoso quebrando por um instante, invisível. Ele viu na fenda que se abria a ameaça que nem balas podiam domar. A raiva deu lugar a uma sombra de respeito temerário, e ao mesmo tempo a uma obstinação que só os desesperados possuem. Então o primeiro disparo rasgou o ar, mas não foi bala contra bala. Um trovão soturno respondeu, um estrondo de pedra e ar rachado. O desfiladeiro rugiu com voz humana, feral e implacável. Os guerreiros Apache recuaram, os braços prontos, protegendo aquele que carregava os sonhos de gerações. O menino, porém, permaneceu firme, suspenso entre o passado e o que viria, olhos fixos naquela presença antiga. Quando a poeira baixou, a aura do desfiladeiro permaneceu, um campo invisível de poder e julgamento. O pistoleiro praguejou, ciente de que enfrentava mais do que um inimigo. Enfrentava o espírito da própria terra que lhe dera a vida. Agora, rancorosa. O menino Apache ergueu o rosto para as estrelas que surgiam, sentindo o peso daquela noite e o silêncio que ela deixava prenunciar. Nem todos os domínios resistem aos espíritos que carregam, murmurou. E ao longe, um brilho prateado piscou entre as rochas, anunciando que uma nova verdade estava prestes a se desvelar. Mas o que despontava naquele instante era algo tão assustador que mesmo o pistoleiro, temeroso, soube que a fronteira jamais seria a mesma. No eco que se seguiu, a presença do desfiladeiro, agora viva e faminta, murmurou uma sentença cruel ao vento frio que descera sobre todos. Quem ousar atravessar será julgado pela terra que lhe deu origem, e nem todos verão o amanhecer. O silêncio da noite parecia espesso demais para ser apenas ausência de som. O vento cessara, o ar congelou por instantes, como se a própria terra prendesse a respiração ao redor do desfiladeiro despertado. O vulto que surgira das sombras permaneceu imóvel por segundos, olhos incandescentes fixos nos presentes, corpo esquivo, feito sombra lavrada em pedra viva. E pistoleiro sentiu a calada invasão do medo, aquele frio que nada nem ninguém disfarça. O menino Apache, ainda montado no cavalo roubado, manteve-se firme, os dedos apertando as rédeas com convicção. Aquela presença, o velho espírito da terra, não era um inimigo comum. Era o juízo final, o guardião silencioso dos pactos antigos e da memória esquecida. Sabia, no profundo do ser, que dali em diante nada voltaria a ser igual. A disputa pelo cavalo, símbolo de poder e resistência, cedera lugar a uma luta por almas alheias às palavras e às armas. O líder dos guerreiros deu um passo adiante, seu rosto uma máscara de respeito e resignação. Não estamos sozinhos, murmurou, olhando com reverência para o espírito. A terra não perdoa quem desrespeita seu legado. O pistoleiro, rígido, avançou mais um passo, a voz trêmula na firmeza. Se essa terra escolheu julgar, que o faça, mas meus homens e eu não recuaremos. Esse símbolo é meu legado. Não me perguntarei mais do que farei para defendê-lo. Foi o menino quem respondeu, voz firme, clara, carregada de uma sabedoria inquietante. Liberdade não se conquista com ferro nem ameaças, mas com verdade e coragem. O que você chama de legado é a cadeia que nos prende ao passado. Essa terra quer renascer, não com armas, mas com justiça. O espectro da terra ergueu uma mão longilínea, e o ar pareceu vibrar. O pulsar da natureza acordada se fez ouvir em ecos vibrantes. O desfiladeiro rugiu novamente, agora
como um chamado para que os homens parassem, ou fossem tragados pela própria memória daquelas rochas milenares. Os guerreiros Apache se posicionaram em círculo, protegendo o menino, enquanto o pistoleiro olhava ao redor com a dureza de quem entende que o conflito deixava de ser apenas humano, para se tornar algo ancestral. Um silêncio pesado encheu o vale. Aquele instante foi como um sopro suspenso entre mundos, onde homem, espírito e terra se mediam, buscando o entendimento. Foi o pistoleiro quem, por fim, deu um passo atrás. O orgulho endurecido cedeu espaço à humilhação de quem percebe o quanto do próprio poder evaporara diante do que não podia ser enfrentado só com força. Vocês têm meu respeito, disse finalmente, a voz baixa e rouca, pesada com o peso de quem fatiga na luta sem fim. Este cavalo não é mais só meu. Ele é a ponte entre meu mundo e o de vocês, entre o passado e futuro. O menino inclinou a cabeça num gesto que selava uma trégua muito além das palavras. Assim começa outra história. Que o cavalo carregue não só nossos corpos, mas a esperança de uma terra que aprende a reparar suas feridas. Um calor suave rompeu o frio da noite, quando a primeira estrela verdadeira brilhou no céu escuro. O vento voltou a circular, agora mais leve, trazendo o aroma dos pinheiros distantes e a promessa de chuva que lavaria a secura da alma daquele chão. No rancho, os homens do pistoleiro guardavam silêncio, inebriados pela mudança que presenciaram e pelo reconhecimento tardio de que o domínio absoluto era uma ilusão. O conflito havia transcendido, e com ele o homem rico e arrogante começava a compreender que o poder verdadeiro vinha do respeito compartilhado, da coragem de se reinventar. O menino Apache, agora livre não apenas do aço do inimigo, mas dos fardos invisíveis da opressão antiga, puxou as rédeas suavemente para guiar o cavalo em direção ao desfiladeiro, para onde o espírito chamava com um murmúrio profundo. Ele sabia que ali estava o começo, não o fim, que a luta pela liberdade seria longa, mas que finalmente estavam juntos na mesma trilha. Sob o céu vasto e silencioso do Velho Oeste, o símbolo do cavalo trancoava como nunca antes. Não era mais um troféu de poder ou um preço a pagar na balança da vaidade. Era o emblema de um entendimento que atravessaria gerações. A conquista firme da coexistência entre errantes que carregavam sangue, terra e esperança comuns. E assim, entre as sombras que se despediam lentamente do desfiladeiro, o velho espírito soltou seu último sussurro, quente e sereno, um pacto renovado gravado na alma da terra. Nunca mais separarão os filhos desta fronteira. Quem respirar seu pó, aqui encontrará justiça, e quem ousar destruir, enfrentará a força do passado e a coragem do futuro. O vento trouxe à pele o toque suave de promessa. A lua ergueu-se plena, acompanhando o primeiro trote de liberdade, que agora, definitivamente, pertencia a todos. No silêncio que se seguiu, o pistoleiro baixou o olhar. O menino Apache olhou para o céu, e juntos, pai e filho da fronteira, encenaram a reconciliação que transformaria o deserto de um campo de batalha para um solo fértil onde cada cicatriz se tornaria raiz para a paz. O destino daquela terra não mais seria tecido por mãos fechadas em punhos, mas por almas abertas, unidas pela coragem de desafiar não só o inimigo visível, mas os velhos fantasmas que habitavam o silêncio do desfiladeiro. A fronteira renascia,
e com ela, uma nova era escorria pelas veias do mundo. Tinha sabor de justiça e promessa. Um conto encerrado, mas para sempre vivido pelo espírito indômito dos que, como o menino e o pistoleiro, entenderam que só na união encontrariam a verdadeira liberdade.